Hoje eu trago para vocês 3 opções de bolo no pote e vamos fazer 3 sabores com apenas uma base de recheio. Vamos fazer de morango, chocolate e também abacaxi. É uma ótima opção para vocês que querem vender, ganhar uma renda extra ou até mesmo para vocês que querem fazer para aniversários. Então vamos lá para o passo a passo. E eu vou começar fazendo a massa de chocolate. Então no liquidificador eu coloquei 4 ovos. Vou colocar também uma xícara de leite e a xícara que eu estou usando é de 240 ml. Vou colocar aqui também uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo. Nós vamos bater esses ingredientes no liquidificador por aproximadamente aí uns 3 minutos. E agora eu vou diminuir aqui, pessoal, a velocidade do meu liquidificador para a velocidade mínima, a velocidade 1, tá? E eu fiz uma mistura de chocolate em pó com farinha de trigo. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo e uma xícara de chocolate em pó, tá? Misturei os dois e vou colocando aos poucos, como eu falei, na velocidade mínima do seu liquidificador, velocidade 1, tá bom? Não é para bater muito a farinha de trigo com o chocolate, é só para misturar mesmo. Então, depois que você colocou tudo, misturou muito bem, agora você coloca por último uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento químico para bolo, e é só você mexer aí muito bem com o auxílio de uma espátula, tá? Não precisa bater o fermento no liquidificador, e agora sim a nossa massa já está pronta de chocolate. Esse é o resultado dela. Vamos transferir para uma forma, que a forma eu vou deixar aí o tamanho dela na tela para vocês. E também aqui na descrição do vídeo, eu coloquei apenas o papel manteiga no fundo. Vou transferir a massa levando para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas depende de cada forno, tá? Então é importante que você faça o teste do palito, se sair limpa porque já assou completamente. Esse aí é o resultado da minha massa, pessoal, depois que ela assou. Vou deixar esfriar completamente e depois eu mostro pra vocês como ficou por dentro, tá? Vamos então agora fazer a massa branca. No liquidificador também vamos colocar 4 ovos, meia xícara de óleo. Vamos colocar também uma xícara de leite em temperatura ambiente, uma xícara de açúcar também. E vou colocar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha, porém opcional. Se você quiser usar, você usa, tá bom? Vamos agora bater no liquidificador também por aproximadamente 3 minutos. E aí, depois desse tempo, eu diminui também a velocidade do meu liquidificador para a velocidade 1 e vou começar colocando a farinha de trigo. A quantidade que eu estou usando aqui, pessoal, são 2 xícaras e meia apenas, tá? Não coloque 3 xícaras, somente 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E você vai fazer o mesmo processo, colocando aos poucos, somente até misturar muito bem. Depois disso, você vai colocar também uma colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. E vai terminar de mexer aí com o auxílio da espátula. Esse é o resultado da minha massa. Agora eu vou transferir ela também para a mesma forma, a mesma medida, que eu vou deixar aí na tela para vocês. Coloquei também o papel manteiga no fundo e eu vou colocar a massa aí levando para o forno também em 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas você pode fazer também o teste do palito. Então, se sair limpo, é porque já assou completamente, tá? Agora eu vou mostrar aí o resultado da minha depois que assou. Vou deixar também ela esfriar completamente e daí eu volto mostrando pra vocês como ela ficou por dentro. E agora vamos fazer o nosso recheio, que é o creme base aí que vai servir para os 3 sabores. Então na panela eu vou colocar 2 caixas de leite condensado, cada caixa contém 395 gramas. Vou colocar aqui 6 colheres de sopa de amido de milho e 4 colheres de sopa de leite em pó, a marca da sua preferência. Primeiro nós vamos mexer muito bem os ingredientes para que o leite em pó e o amido de milho, eles venham dissolver completamente no leite condensado. E aqui, depois que eu mexi muito bem, pessoal, já dissolveu completamente. Agora sim, eu vou colocar aqui 800 ml de leite em temperatura ambiente, tá? Não coloque leite gelado. Então, aí eu tenho 800 ml de leite. Vou mexer também muito bem antes de levar ao fogo.
E antes de levar ao fogo, eu vou mostrar aqui pra vocês que por último nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite, porém não agora, somente por último, tá? Então nesse momento eu levei o meu creme ao fogo. O fogo tem que estar do médio para o baixo para não queimar o seu creme. E aí você vai mexendo até chegar na consistência que eu vou mostrando aí pra vocês o processo. E agora, pessoal, eu tenho que dar uma dica importante para vocês. Quando o seu recheio chegar nesse ponto aqui, parece que ele já está bom, né? Porém, é nesse momento que vai cozinhar o seu amido de milho, então é importante que você não desligue o seu fogo. Você vai contar aí no seu relógio mais 3 minutos mexendo sem parar para cozinhar bem o amido de milho. Exatamente como eu fiz aqui. Olha o resultado depois de 3 minutos mexendo, ele vai ficar mais consistente e vai cozinhar bem o amido de milho. Assim não tem risco nenhum do seu creme ficar com o gosto aí, com o sabor do amido de milho, tá? Agora eu vou desligar aqui o meu fogo e vou colocar o creme de leite. Como eu falei pra vocês, você coloca somente por último, depois que você desligar o seu fogo. E aí é só você mexer muito bem. E aqui, pessoal, meu creme já está pronto. Agora eu vou transferir esse creme em 3 recipientes para os 3 sabores. E a quantidade eu fui colocando a olho mesmo, tá? Mais ou menos aí a quantidade para os 3 recipientes. E é nesse momento que você vai saborizar cada sabor aí que você quer, tá? O de morango eu não coloquei nenhum tipo de essência, então eu vou colocar já um plástico aqui em contato direto aí com o recheio para não criar uma nata e vou reservar. Para o de abacaxi, eu vou colocar 1 colher de sopa dessa essência de abacaxi, pode ser qualquer marca. No de morango, se você quiser, você pode colocar, é que eu não tinha aqui, tá? Mas também se não quiser colocar, não tem problema. Então, no de abacaxi, eu coloquei 1 colher de sopa de essência. Mexo muito bem e aí já está pronto. É só você colocar aí um plástico também em contato direto com o recheio, porque ele está bem quente, né? E aí você vai deixar esfriar completamente. Para o de chocolate, eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Se você quiser colocar aí também 50 gramas de barra de chocolate, vai ficar bem gostoso também, tá, pessoal? É só você colocar e mexer muito bem que ele vai derreter. Já que eu acabei de tirar o recheio do fogo, então é importante que você faça esse processo com o seu recheio ainda bem quente, tá? Assim o chocolate vai dissolver no creme sem nenhuma dificuldade. Olha aí o resultado, pessoal, como ficou. Vou colocar aqui também o plástico em contato com o meu recheio. E agora sim eu vou deixar os 3 esfriarem completamente, tá bom? Vamos agora cozinhar um abacaxi, para quem tem dúvida. Para fazer o sabor de abacaxi, eu tenho aqui um abacaxi pequeno que eu cortei assim picados. Vou colocar aqui dentro da panela com meia xícara de açúcar. Se você quiser, você pode colocar meia xícara de água aí também. Porém, para recheios, eu não costumo usar água, porque o abacaxi, na hora que vai começar a cozinhar aí, ele vai soltando água. Vou mostrando aí o processo para vocês, tá bom? Então, eu só mexo nesse momento muito bem e eu fico sempre olhando. Ele começa a soltar água aí do próprio abacaxi e vai cozinhando o abacaxi. Quando essa água diminuir bastante, pessoal, essa calda, e você vê que o abacaxi já cozinhou, como eu vou mostrar aí agora, aí sim você já pode desligar o seu fogo. Observe que o abacaxi cozinhou completamente e tem pouca calda. Então, é só você deixar aí numa peneira, que ela vai terminar de escorrer essa calda. E o abacaxi já cozinhou, então é só você reservar, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado das massas do bolo. Vou mostrar de chocolate aqui pra vocês verem. Olha como ela fica muito fofinha, pessoal. Vou mostrar por dentro pra você ver melhor. Olha aí, pessoal, como fica muito fofinha e fica uma massa úmida também, não fica uma massa seca, tá? Agora eu vou começar a esfarelar essa massa. Eu sei que tem pessoas que não gostam de usar dessa forma, tá? Então você pode pegar e cortar aí a sua massa em quadradinhos de acordo com o tamanho que você vai usar do seu pote, tá bom? No meu caso aqui eu vou esfarelar todo de chocolate até ele ficar assim, ó, completamente esfarelado. Agora é só você reservar, tá bom? Vou agora mostrar pra vocês a massa branca e antes de mostrar o resultado dela por dentro, eu gosto de fazer dessa forma, pessoal. Eu tiro toda a casquinha que fica em volta, tanto em volta do bolo como em cima e embaixo. Eu sei que tem pessoas que não preferem tirar, tá bom? Então é opcional. Essa é uma dica que eu estou dando pra vocês e mostrando da forma que eu gosto de fazer.
porque na hora de esfarelar o bolo, eu gosto que a massa fique toda branquinha, tá? Mas é como eu falei, é opcional. Vou cortar aqui primeiro ao meio para vocês verem como ela ficou por dentro antes de eu esfarelar. Aí vocês vão conseguir ver como ficou bem fofinha. Olha aí, pessoal, fica muito fofinha a massa. Agora sim eu vou começar a esfarelar aí, tá? E como eu falei pra vocês, eu tirei o máximo possível da casquinha pra massa ficar bem branquinha. E aqui, pessoal, eu já esfarelei completamente. Agora eu vou reservar. Olha aí como eu falei pra vocês, fica toda branquinha. Então é uma dica se você quiser, tá bom? Tirar toda a casquinha. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço a calda pra molhar o bolo. Mas lembrando que você pode usar uma calda da sua preferência. Eu coloco o leite condensado, pessoal, menos do que a metade do recipiente, tá? Pra não ficar muito doce. E aí eu completo com água. Se você quiser, você pode completar aí com leite no lugar da água. Porém, eu não gosto de usar muito o leite, porque ele azeda, ele estraga mais rápido os bolos no pote, tá? Então, por isso que eu gosto de substituir por água, que fica bom do mesmo jeito. Então, eu coloco sempre o leite condensado e termino finalizando com a água. Depois é só você tampar muito bem aí o recipiente que você vai usar. E você pode mexer se você não usar um frasquinho desse, ou se você usar um frasquinho desse, você é só sacudir aí para se espalhar completamente na água, tá? O leite condensado. E aqui a minha calda já está pronta, agora eu vou reservar para começar a montar o bolo de pote. Mas antes de montar o bolo, eu quero mostrar para vocês a embalagem que eu estou usando. O tamanho que eu estou usando hoje, pessoal, é de 200 ml. Se você quiser, você pode usar o de 250 ml, porém eu dei preferência a essa menor, tá? Então, é opcional o modelo que você vai usar e o tamanho também, a quantidade aí, se é de 200 ml ou 250 ml. Agora aí eu vou mostrar pra vocês depois que o recheio de chocolate esfriou, vou começar a montar o de chocolate, tá? Então, eu vou mostrando aí por etapa como ficou cada recheio. Fica muito cremoso também. E eu coloquei esse recheio dentro do saco de confeitar e vou começar agora a montagem. Coloco sempre um pouco, pessoal, no fundo aí da embalagem, vou espalhando com uma colher. Eu gosto de colocar sempre um pouco no fundo, porque na hora de colocar a massa vai colar no recheio, tá bom? Então, não tem um risco aí de se misturar tudo se você for vender na rua, tá? Então, eu coloquei aí 3 colheres de sopa de massa de bolo e vou sempre prensando com a colher. É muito importante que você vá prensando, tá? Agora, eu vou umedecer aí com uma calda. Não coloque muita calda para não ficar muito molhado também. Agora, aí ao meio eu coloco também mais recheios, porém dessa vez eu coloco mais recheio do que eu coloquei lá no fundo, né? O meio você sempre coloca uma quantidade maior, tá bom? Vou finalizar também colocando mais 3 colheres de sopa da massa do bolo e repito o mesmo processo prensando muito bem com o auxílio da colher. Agora eu vou finalizar colocando a calda e mais um pouco do recheio. Aí eu pego uma colher e vou espalhando muito bem aí em cima. E o meu no sabor de chocolate já está pronto, pessoal. É muito fácil a montagem e esse bolo fica delicioso, esse recheio fica muito bom, tá? Agora aqui, pessoal, o rendimento do de chocolate, aquela quantidade do creme que eu dividi, foram 7 unidades, tá? Vou finalizar colocando granulado, você pode colocar raspas de chocolate se você quiser. Aí você pode ver a forma mais econômica que fica pra vocês, tá bom? Vou finalizar colocando as tampas e vou levar para a geladeira. Antes de vender, é importante que você deixe lá por pelo menos 4 horas, tá? Para que fique bem gelado. E lembrando, pessoal, que a quantidade da massa que eu fiz sobrou muita ainda, tá? Então, dá pra você fazer aí no sabor de prestígio, se você quiser. Dá pra você fazer um sabor aí a mais de recheio, pra não perder a quantidade da massa de chocolate. E agora eu vou mostrar pra vocês a montagem do de abacaxi, porém antes eu vou mostrar aí a consistência também, como ficou o creme depois que esfriou. Mas antes de começar a montar, eu vou colocar o abacaxi cozido nesse creme. Como eu falei, eu deixei numa peneira aí pra sair toda a calda, tá? E eu deixei um pouco de abacaxi também pra na hora de decorar, tá bom? Antes de colocar aí no creme, eu separei um pouco de abacaxi cozido também pra decorar no final. Então, aí é só você mexer muito bem no creme e esse recheio fica sensacional, pessoal. É um dos recheios também que eu vendo muito, porque o pessoal gosta desse creme belga com abacaxi, tá? Então, agora vamos começar com a montagem. Eu coloco também um pouco do recheio no fundo, como eu falei pra vocês, porém eu coloco sempre no fundo só um pouco, tá? Eu capricho mais aí no meio mesmo.
Vou pegar também 3 colheres de sopa da massa branca e você vai prensando também com a colher. Vou umedecer com a calda aqui também. E pego agora mais ou menos 1,5 colher de sopa do recheio aí no meio. O meio você sempre coloca uma quantidade maior, tá, pessoal? Eu sempre coloco no fundo pouco e para finalizar também. Porém, no meio eu sempre coloco aí mais ou menos 1,5 colher de sopa. Agora eu coloco mais 3 colheres de sopa da massa e vou prensando também com a colher. Vou umedecer com a calda e vou colocar mais um pouco aí do recheio em cima para finalizar. E agora, para deixar mais bonito, você pega um pouco do abacaxi cozido, como eu falei, eu separei um pouco, e aí você decora em cima, tá? E o meu de abacaxi já está pronto, olha aí o resultado, como ele ficou. Eu fiz isso com todos, pessoal, e o rendimento também do creme, no caso do recheio aí, do de abacaxi foram 7 unidades também, tá? Vou finalizar colocando a tampa e levando para a geladeira, assim como eu fiz com o de chocolate, por pelo menos 4 horas antes de começar a vender. E vamos agora então montar o de morango. Aqui também eu vou mostrar o resultado do creme de morango, como ele fica muito cremoso. E vamos precisar também de morangos picados, tá? Então aqui eu tenho uma caixinha de morangos picados, cortei assim desse tamanho. E vamos então agora começar com a montagem. Eu pego também um pouco do recheio, coloco no fundo do pote, espalho muito bem com o auxílio da colher. Agora eu venho com a massa do bolo, colocando também 3 colheres de sopa e prensando muito bem aí com uma colher. Vou umedecer agora com uma calda também, porém eu não coloco muita calda, pessoal, porque nesse momento eu vou colocar o morango aí e vou colocar o recheio por cima do morango. Vou colocar também mais ou menos 1,5 colher de sopa. E aí bem devagar eu vou espalhando por cima dos morangos. Agora eu venho com a massa também do bolo, prensando muito bem com a colher. Vou umedecer também e finalizar colocando mais um pouco do recheio. Como vocês viram, pessoal, é muito fácil de montar os bolos, né? Eu espero muito que vocês façam aí também, tá? E são 3 opções que vendem muito, pelo menos eu vendo muito aí esses sabores aí em bolo de aniversário, tá bom? E agora eu finalizei com morango, eu cortei um morango pequeno aí ao meio e decorei aí em cima. E olha o resultado, como fica muito bonito também o sabor de morango. E esse tem muita saída também, tá, pessoal? E eu fiz isso com todos, pessoal, e o rendimento foi exatamente 7 unidades também do de morango, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aí o resultado, como ficou por dentro cada sabor. Lembrando, pessoal, que é importante que você coloque a validade, coloque uma etiqueta com a validade na hora que você for vender. Se você for vender na rua, saiam com uma bolsa térmica ou então com isopor, tá bom? Pra manter os seus bolos aí bem gelado. Lembrando também, pessoal, que a validade e sugestão de valores para vocês venderem, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês não se perderem, tá bom? Para não ter erro. Então, vai estar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. É dessa forma que eu finalizo o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho das notificações, que aí vocês não perdem os próximos vídeos.